Seja bem-vindo ao Empresas S.A. No programa de hoje, você vai conhecer uma indústria que cresce a cada ano, mas de maneira sustentável, ambientalmente e socialmente. A Biotins Energia, sediada em Paraíso do Tocantins. Um dos pontos chaves para uma empresa é a gestão tributária. Mesmo a carga tributária brasileira sendo pesada, ao contrário do que muitas pessoas pensam, burlar o sistema de regras e leis não aumentará o lucro. Nós vamos conversar com o contador e consultor empresarial Marcos Koch sobre sistemas de tributação empresarial para tirar algumas dúvidas com relação a esse tema tão delicado e que requer muita atenção dos empresários. No Empresas S.A. de hoje também teremos uma especialista falando sobre organização de eventos. Hoje em dia, as empresas procuram, acima de tudo, mostrar os seus diferenciais, solidificar as suas marcas. Uma das maneiras de fazer isso é com a realização de eventos. E para que o seu seja um sucesso, trouxemos a Amanda Barbosa, que vai dar dicas muito interessantes e contar alguns segredinhos desta área cheia de detalhes. E ainda hoje, você vai conhecer alguns dados estatísticos sobre o crescimento empresarial, além de ver um vídeo muito legal sobre mudança organizacional. O Empresas S.A. está no ar e será um prazer ter a sua companhia. Para você que ainda não conhece a versão online do Empresas S.A., eu quero fazer um convite. Acesse o nosso portal www.empresassa.com.br. Lá você terá acesso a diversas matérias, artigos, calendário de eventos, sugestões de livros, filmes, dicas e muita informação. Além de tudo isso, você tem acesso aos vídeos que são passados aqui no programa. Se você viu uma matéria que gostou ou quer indicar para um amigo, ou mesmo passá-lo na sua empresa para os seus colaboradores, entre na nossa página e acesse os nossos vídeos. Você pode falar conosco através do link Contato no site. Se preferir, pode mandar o seu comentário, sua pergunta através do e-mail ou pelo Twitter. Portanto, acesse e navegue à vontade. A sua participação é muito bem-vinda. O nosso assunto agora é bioenergia. Recentemente, eles receberam do Ministério de Desenvolvimento Agrário o selo Combustível Social. Este selo é concedido às empresas de biocombustíveis que promovem a inclusão social da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel. E essa é somente uma das muitas conquistas que a Biotins Energia já alcançou. Nós pudemos conhecer esta indústria e, na ocasião, conversamos com o seu diretor-presidente. E agora, você confere a entrevista. Ele é diretor-presidente da Biotins Energia, sediada em Paraíso. Muito obrigado, Eduardo Bundira, por nos receber aqui na Biotins. O prazer é todo nosso de ter vocês conosco. Por que o Tocantins para a implantação da Biotins? Então, a gente tem uma história, a família de mais de 20 anos aqui no estado, na área de pecuária, de fruticultura, arroz, e a gente procurou por muito tempo encontrar uma expansão um pouco mais moderna do que simplesmente ser um agropecuarista. Eu venho do setor, trabalhei na indústria por muito tempo antes de vir para cá e encontrei no girassol uma possibilidade de gerar óleo e aí descobri esse processo de transesterificação, que é o que a gente tem aqui, e que haveria uma lei para incentivar o consumo de biodiesel no Brasil. Então, foi mais ou menos esse o processo. E o Tocantins, ele tem várias coisas interessantes. É uma porta para a região norte, que não é muito explorada, mas tem um consumo importante e crescente. Também o fato da gente já ter as áreas rurais e ter no entorno aí de 600 quilômetros bastante óleo vegetal para consumo. E no início a ideia do sebo pelo plantel que o Estado tem. A gente pode também processar sebo para
para produzir biodiesel. Então foram basicamente essas. E quais são os impactos da utilização do biodiesel na sociedade e no meio ambiente? Quais os principais impactos? O biodiesel, hoje a principal utilização é para reduzir as emissões de monóxido de carbono. Cada 1% adicionado ao diesel pode diminuir cerca de 12% a 13%. Ou seja, hoje que a gente já está usando 5% da mistura, teoricamente já se caiu a emissão em 40% a 50% do original. Pode até se perguntar por que não se usa catalisadores igual em carros normais, mas o diesel não tem essa possibilidade. Então, esse é um ponto. No caso brasileiro específico, o nosso diesel é de baixa qualidade também nas emissões de enxofre, que é um problema muito sério. Aí já é por causa do parque fabril. Então, o biodiesel também serve como diminui ao extremo. Só para se ter ideia, o diesel normal, o petrodiesel, que hoje está sendo utilizado nas estradas, tem acima de 500 partículas por milhão. O biodiesel que sai daqui, a gente tem abaixo de 2 partículas por milhão de enxofre. Então dá para ver que quando você mistura, cai ao extremo a emissão do enxofre. Já no caso da sociedade, além de, somente em grandes centros onde tem emissão, o programa do biodiesel brasileiro tem uma faceta única, que é a utilização de matéria-prima oriunda de agricultura familiar. Os números oficiais do MDA foram para esse ano, esse exercício anterior, que chegou a quase 600 milhões de reais, e que para 2010, 1,1 bilhões de reais já vão ser adquiridos da agricultura familiar. Então, acho que o impacto social disso não precisa nem ser discutido. Quer dizer, o número de famílias, eu não sei, mas acho que já beira mais de 50 mil famílias no Brasil como um todo, que estão sendo beneficiadas. E aí tem uma conta interessante que o setor privado, no momento que entra, isso é uma conta também do MDA, enquanto que eles provavelmente gastam na ordem de 60 mil, 65 mil reais por família, alguém com um programa como o nosso vai usar 9 a 12 mil reais por família para ter o mesmo resultado econômico. Então acho que nesse sentido o biodiesel é importantíssimo na área social. E aí tem um outro ganho, que é um ganho curioso, que é na balança de pagamentos. Apesar da gente, teoricamente, ser um país hoje que tem o consumo de petróleo gerado dentro do próprio Brasil, né, pela Petrobras, nós temos que importar o diesel, porque o nosso petróleo ele é o que chama de petróleo pesado, ele não gera o diesel de qualidade. Então a gente hoje é um exportador de gasolina e importador de diesel. Essa conta dá um déficit de mais de 6 bilhões de dólares por ano. Só no ano anterior se importou 1 bilhão a menos de derivados de petróleo porque se produziu biodiesel no Brasil. A utilização do biodiesel é equivalente ao do diesel do petróleo? Existem testes já bastante extensos de utilização acima de 30%. Em tratores, hoje já a Massey no Brasil, Massey Ferguson no Brasil já foi pioneira, já sai certificada com 50% a utilização. Tem uma empresa de ônibus em São Paulo que já está rodando 3.500 ônibus, deu uma ordem de 35 milhões de quilômetros rodados nos últimos 2 anos, sem nenhum problema. Aliás, o contrário, diminuindo muito a emissão. O Paraná, Curitiba, já adotou também mistura de 20%, e todos os carros do Brasil hoje já misturam 5% de biodiesel. Na Alemanha, foi para o outro extremo. Existem muitas pessoas usando 100% de biodiesel nos carros normalmente, e é uma questão de sensibilidade a preço mesmo. E lá eles fazem até uns adesivos, estou usando biodiesel, quer dizer, eles fazem questão de mostrar que estão usando energia limpa e que não tem emissão, né? Certo. E o interessante dessa questão da agricultura familiar também que você citou é o desenvolvimento local, econômico, regional. Exatamente. Só a gente aqui, a gente já teve, se não, aliás, não fosse um problema estrutural do Estado, a gente já chegou a ter cerca de 3.000 cartas de intenção, das quais as 400 já estão consolidadas e agrupadas
a empresas fomentadas. No Pinhão Manso, com o BASA, o Rural Teams dando apoio, o governo estadual também, através da Secretaria da Agricultura, ajudou muito na formatação desse programa. Esse ano, nós recebemos o selo combustível social usando soja, que não é o ideal, mas a gente hoje é o que existe de viável em Goiás, e vamos estar, a gente deve atingir ao término desse exercício, quer dizer, na verdade, para a próxima safra, cerca de 5 mil hectares só vinculados a nós, fomentados pela Bioteams, dentro do estado de Tocantins, aí. Não é nem fora, seria nas regiões de Silvanópolis, aqui na região de Araguacema, Pedro Afonso e Casiara, que está no nosso entorno, né? E como é que funciona essa parceria com os pequenos produtores? No caso do Pinhão Manso, bom, a gente tem não só o fomento específico, que é a explicação da cultura, a gente também tem o encaminhamento, o contrato nosso garante a compra por 10 anos, com preços variando só com o preço do biodiesel. Temos uma equipe aqui dentro que dá o apoio ao longo do tempo, que inclui inclusive um indigenista e uma coisa bem interessante. A gente retira lá e compra qualquer quantidade. Então isso são e o BASA, o Banco da Amazônia, eles não gostam mais de ser chamado de BASA, né? Eles financiam o Pinhão Manso, contanto que a gente esteja no contrato junto com a Federação também dos Trabalhadores Rurais. Além disso, como uma cláusula extremamente importante, tem um valor mínimo no caso de uma frustração de safra, que a gente também garante para eles, que basicamente quitaria o financiamento.